Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, Deus, pelas palavras que o Senhor tem hoje para a tua igreja, para o teu povo abençoado. Com certeza vai ser algo que vai transformar a nossa vida e transformar para melhor, Senhor, trazendo mais conhecimento e grande entendimento da tua santa e preciosa vontade para as nossas vidas. Eu recebo, Senhor, que haja, meu Deus, uma transformação muito grande, um crescimento muito grande de entendimento nessa vida. E receba, Senhor, esse mês, esse novo mês, sendo o melhor mês de nossas vidas, em um nome do Senhor Jesus, com grande serviço angelical ao nosso favor. Que todos digam que assim seja, amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Que assim seja. Um mês abençoado para todos nós. Você tem que saber disso. Parte 10 é a glória de hoje. Anote no seu caderninho de anotações, e você que me acompanha através da internet, seja muito bem-vindo ao seminário. Você tem que saber disso. Parte 10. Hoje nós vamos falar a respeito da atitude de fé, da atitude de confiança, de perseverança, que temos que ter na graça de Deus. O apóstolo Paulo diz, isso está lá em Hebreus: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não pode abandonar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque fazendo a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Está lá em Hebreus 10, 35 e 36, você medita depois, mas anota aí. Então hoje nós vamos falar sobre isso, da atitude de perseverança, de confiança, de fé, que nós temos que ter na graça de Deus, e que o apóstolo da graça, Paulo, ensinou o tempo todo nas suas epístolas. Meus irmãos, de Deus vem o poder, o sobrenatural, e de você tem que sair a atitude. De mim, de você, tem que sair a confiança. Não é Deus que tem que confiar por mim. Isso sou eu que tenho que fazer. De Deus vem o sobrenatural. E detalhe, tem muitas pessoas que quando pega a Bíblia para ler, só fala do resultado, só fala do milagre. Que lindo! Daniel foi livrado da cova dos leões. Davi venceu o gigante. A mulher hemorrágica foi curada. O paralítico voltou a andar. O cego passou a enxergar. As pessoas só citam o resultado. Parece que essas pessoas não fizeram nada. Tudo aconteceu assim, no passe de mágica. E não foi. Teve um fazer, teve uma atitude dessas pessoas, um perseverar. Essas pessoas se posicionaram diante de Deus, diante de Jesus. Não foi assim no passe de mágica. A gente vê até pregador citando só o resultado. E a filha de Jáiro ficou curada. Estava à beira da morte. Mas ninguém fala que esse homem antes tem um diálogo. Ele teve que resistir às pessoas que falavam o tempo todo: a tua filha está morta, está morta, está morta. E Jesus falou: olha, não escuta essa gente negativa, frente fria não. Resiste a isso, não cede. Isso é um exemplo maravilhoso para nós, em graça. Resistir. Porque tem muita gente com palavra ruim para semear na nossa vida, para desanimar a nossa vida, para que você desista dos seus sonhos, dos seus projetos, para que você não acredite mais, não creia, nem na sua transformação e nem tampouco na transformação do outro. Então, as pessoas pegam a Bíblia, lê, mas só cita o resultado, e não fala da atitude que a pessoa teve antes.
Daniel foi um homem de atitude diante de Deus. Davi também. O profeta Elias, Eliseu, Isaías. Essas pessoas receberam a ação de Deus, mas não foi assim num passe de mágica. Não foi algo, não fizeram nada. Tiveram uma atitude sim. Todos eles tiveram uma atitude diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Eles creram, eles perseveraram, eles tiveram uma atitude de orar. O profeta lá, o fogo desceu do céu, através da vida dele. Mas ele era um homem de oração. As coisas não aconteceram assim, no passe de mágica. Parece que não fez nada. Fez sim. Atitude de oração. Todas as pessoas que mostram a Bíblia, que obtiveram o milagre, a ação de Deus, a situação resolvida, foram pessoas que tiveram uma atitude, foram pessoas que se posicionaram com muita confiança, com muita perseverança. Não foi com um coração incerto, com dúvida, se ia dar certo ou não. Nós temos que anular o medo, a dúvida do nosso coração. O rei Ezequias, é uma história que você conhece. Muitos, quando pegam a Bíblia, só citam o resultado, a cura. Ele foi curado de uma enfermidade mortal. Mas existe um histórico, um diálogo, que o próprio rei conta, de comunhão, de confiança em Deus, antes do resultado. Tanto é que ele diz, e isso está descrito lá em Isaías 38:3, lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade. Eu tenho te servido de todo o coração, e sempre procurei cumprir a tua vontade. Está aqui no telão. Tem um diálogo antes. Ele não foi assim, livrado da enfermidade, num passo de mágica, como se fosse uma lâmpada de Aladim. Ele deu uma esfregadinha lá, pastor, e resolveu a questão. Não foi assim. Atitude, ó. E o Deus que agiu na vida do rei Ezequias, de Davi, de Daniel, Elias, Eliseu, que agiu também na vida de Paulo, é o mesmo hoje. Tem muitas pessoas que citam o resultado. Paulo estava preso e foi livrado por Deus. Mas você precisa ver a comunhão, a atitude que esse homem teve antes. Não foi assim. Algo que parece que ele não fez nada para receber aquilo. Aquela provisão angelical, aquele livramento. Não é assim. Em graça, nós temos que ter atitude de confiança, de perseverança. Repito uma vez mais, Hebreus 10, 35 e 36. Com efeito, tens necessidade de perseverança. Não é porque você está em graça que você tem que viver um conformismo, uma coisa parada, morta. A graça não é isso, não. Na graça nós temos que ter atitude de fé, de confiança, de crer no sobrenatural. Amém? E a gente tem exemplo de Paulo, e vamos chegar lá. Tem uma passagem que diz, no segundo livro de Crônicas 20:20, da seguinte maneira: crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguro. Credes. Então temos que ter o quê? Uma atitude. Mediante a isso eu estou o quê? Seguro. Ou seja, de Deus vem o sobrenatural. E de você tem que sair o quê? A atitude, a confiança, a perseverança. E esse Deus que agiu no passado na vida de tantas pessoas é o mesmo hoje. O mesmo que agiu na vida de Paulo é o mesmo para agir na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. E vamos aqui ao exemplo do apóstolo Paulo. Vamos começar pelo apóstolo da graça, abrindo em Atos 16, 19. Atos 16, 19. Olha só. E começa assim, Atos 16, 19. As pessoas só citam o resultado, mas a gente precisa ver o antes, em nome de Jesus. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas
os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, é isso mesmo? Disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, e você sabe que ensinamento é esse, a palavra da graça de Deus, não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhe deram muitos açoites, e os lançaram o quê? No cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas o quê? Dormia e balançava na rede, porque eu estou no descanso de Deus, estou na graça. Foi assim? Não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem? A Deus. Olhe para mim, meus irmãos. Eles não foram livrados assim, não fizeram nada. Eles estavam no descanso, graça. Você tem que entender o descanso que Paulo fala. É descanso das obras religiosas, você não precisa estar sacrificando, fazendo campanhas correntes, guardamento de dias, etc, etc. Pelo amor de Deus. Quando Paulo fala em uma das suas epístolas, que você deve estar no descanso de Deus, não mistura as coisas, achando que é tudo. Não preciso orar, não preciso falar com Deus, não preciso fazer nada, eu estou no descanso. É graça, pastor. Paulo não é o apóstolo da graça? Ele é o exemplo. Então vamos seguir o exemplo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem? A Deus. De você essa atitude de Deus o sobrenatural. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias o quê? De todos. De Deus saiu o quê? O poder. E deles, a atitude de fé. Está vendo que o que eu estou ministrando aqui para vocês, está tudo na Bíblia. O que falta nas pessoas é abrir o coração para receber. Porque escrito está. Amém? Então, Paulo estava servindo a quem? A Deus. Ele estava pregando o Evangelho. E rejeitaram ele. Olha, a gente não quer essa palavra aqui. Mas, é como eu sempre digo para vocês. Se eu estou servindo a Deus, quem serve a Deus, por Deus será servido. E foi o que aconteceu. Ele estava servindo, estava em comunhão, por Deus foi servido. Você nunca vai perder por servir a Deus. Nunca. Então aqui a gente já entende, antes do livramento do apóstolo Paulo, a gente vê aqui uma atitude. Não é verdade? Então, muitos citam o livramento de Paulo da prisão, mas se esquece da atitude que ele teve. Como também muitos citam, olha, Paulo foi livrado de um naufrágio. Como Deus é maravilhoso. Mas as pessoas não falam a atitude de confiança que ele teve. Ele teve que resistir ao medo que o corpo provoca. Porque uma tempestade tinha tudo para todo mundo morrer, inclusive ele. E ele teve que resistir ao medo. Ele teve que resistir à voz da carne, ao medo das pessoas que estavam naquele navio também. Ao ponto de ele dizer, gente, Deus enviou um anjo, e esse anjo falou para a gente ficar tranquilo. Eu recebi e estou passando para vocês. Vamos reinar em vida. A gente precisa resistir ao medo que a nossa carne provoca. Em alguns momentos da nossa vida. Você anular, eu não recebo. Os anjos estão ministrando a meu favor. Eu recebo que vai dar certo. Eu recebo em nome de Jesus. Eu não vou esmorecer. A tendência da nossa carne abençoada é esmorecer. Nós temos carne para isso. Mas eu recebo essa situação anulada em você. Já que estamos aqui em Atos, vamos ao capítulo 27, a partir do verso 22, olha só. Atos
27 é o capítulo. Você que me acompanha através da internet, anota aí no teu bloquinho de anotações. 27, a partir do verso 22. Aqui fala de um naufrágio. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o quê? O navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, esteve o quê? Comigo. Dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Paulo aqui confortando o coração daqueles que estavam com ele. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, olha a atitude que temos que ter, que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar uma ilha. Amém? Eu confio. Eu estou servindo a um Deus, e Ele enviou um anjo, e me deu a certeza que não seremos desamparados. E eu confio. Eu vou ter essa atitude de confiar. Primeiro, Paulo teve que viver aqui a confiança. E ainda ensinou isso, que é mais difícil você falar de Deus para alguém quando você está enfrentando um momento difícil na sua vida. Como é complicado, como é difícil, a carne milita muito. Você falar de Deus e você ao mesmo tempo com um problema na vida. Você falar da graça para alguém e você enfrentando uma tempestade financeira. Você falar de vida para uma pessoa e você com um problema no casamento. Paulo estava aqui enfrentando uma situação muito difícil e mesmo assim falou de Deus, confortou aquelas pessoas. E é isso que Deus quer que você aprenda também na tua vida. Imaginou se eu fosse olhar, dar ouvido à minha carne, mas você está com um problema, como é que você vai falar de vida para as pessoas? E Paulo, com enfermidade, quase cego, conta lá em Gálatas, e falando do amor e da graça de Deus. E Jó? Está aí abençoado. E Paulo diz, para os Gálatas, vocês me receberam como um anjo, porque segundo a carne eu estou com debilidades aqui, eu estou enfermo nas vistas. Mas isso não foi pedra de tropeço para vocês, graças a Deus, né? É abençoado. O fato de você estar enfrentando uma enfermidade, uma situação, isso não significa que não há condições da gente falar de Deus por causa disso. A gente tem um monte de exemplo na Bíblia, os profetas. Pessoas que falavam de Deus e ao mesmo tempo enfrentavam lutas. Nós estamos sobre a terra. Então tem essa maturidade espiritual. Não. Eu posso estar enfrentando isso e daqui a pouco eu vou tomar posse da minha solução. Os anjos já estão ministrando. E você abrir a boca para semear a vida, aquela pessoa já toma posse. Da paz na vida dela, de uma transformação na vida dela. Mediante aquilo que você vai semear. E você, nossa, eu semeei a graça e o fulano falou que tomou posse de uma vitória. E eu ainda estou esperando o meu. É assim, pode acontecer assim. Soberania de quem? De Deus. Tome como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele falou, aprendi a viver contente, olha, em toda e qualquer situação. Eu tenho passado por cada pedaço difícil, mas Deus tem suprido todas as minhas necessidades. É isso. Você não pode se esquecer disso na sua vida, abençoado. Quem está servindo por Deus será servido. Porque graça não é uma coisa parada, estagnada, morta, não. Se você está semeando vida, você vai colher também. Em nome de Jesus. Vamos a um outro exemplo, que muitas pessoas citam o resultado, a cura, foi o caso da filha de Jairo. Como as pessoas citam isso? E a filha de Jairo foi curada, foi livrada da morte. Mas ninguém cita a atitude que esse pai teve antes. É muito difícil para um pai, para o coração de um pai, de uma mãe, ver o seu filho entre a vida e a morte. Ver ele doente, enfermo. Isso dói demais. Isso é perturbador.
e você não poder fazer nada, porque o que era para você fazer, você já fez. Vamos à leitura. Lucas 8,49. Lucas 8,49. Olha só, Lucas 8,49. Aqui fala acerca da filha de Jáiro. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre, ou seja, ao Senhor Jesus. Então, estava aqui um pai com o coração o quê? Atribulado. A filha à beira da morte. E que ele teve que resistir a isso aqui, ó, a essas palavras aqui, ruins. Olha o que Jesus disse para ele. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será o quê? Salva. Até aqui. Por nós estarmos sobre a terra, a gente passa por isso também. É por isso que Paulo diz: olha, é importante que vocês procurem se vestir da armadura de Deus, para resistir ao dia mau, hein? Porque o dia mau acontece na vida de todo mundo. E ele pode vir, muitas das vezes, através de uma pessoa com uma boca cheia de palavra ruim, cheia de palavra negativa, para desanimar você mesmo, botar você para baixo. Esse homem teve que resistir. Um que falava uma coisa, o outro que dizia outra. Rapaz, não tem mais solução para a tua causa não, esquece. E Jesus ensinou para ele e para nós: resiste a isso, não cede. É o caso de você tirar da gaveta o teu sonho, o teu projeto, e voltar a perseverar por ele, em o nome de Jesus. É você voltar a acreditar. Eu sei que às vezes a sobrecarga é muito grande, mas o teu espírito é um espírito de mais que vencedor. É um espírito abençoado. Eu sei que às vezes a sobrecarga é muito grande, abençoado. Porque não é só gente frente fria que a gente enfrenta, negativa não, mas a nossa própria carne também. A nossa carne é terrível para desanimar a nós mesmos, para fazer a gente ficar triste. Você acorda de manhã e ela já trabalha. Ninguém disse nada, mas ela já falou. Ela já deu o recado, já passou a fita, como diz o outro. É terrível esse corpo que nós temos. Então isso aqui é muito importante, você resistir. Amém? Ele teve que resistir às palavras ruins. E aprendeu isso com quem? Com o Senhor Jesus. Então, quando vem a má notícia, resista. Para não desistir dos seus sonhos. Amém? Na caminhada da fé você tem que resistir. Ou seja, não ceda às palavras ruins. Esse homem teve que resistir a todos que estavam ali em volta do Senhor Jesus. E é como eu citei agora em Efésios. O próprio Paulo, usado por Deus, disse que nós temos que nos vestir da armadura de Deus para resistir ao dia mau. E eu quero acompanhar com vocês essa leitura em Efésios capítulo 6, verso 13. Vamos lá? Vamos deixar esse ponto registrado aqui no tema de hoje. Efésios 6, 13. Olha só. Efésios 6 é o capítulo a partir do verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de quem? De Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis o quê? Inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação o quê? Do evangelho da paz. Isso tudo aqui são referências à atitude, a uma vida mais firmada na palavra que eu e você devemos ter. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Não é que você vai ler isso aqui e eu vou fazer uma armadura e vou te dar.
A religião, quando lê isso aqui, faz uma campanha, né? Ah, está falando que nós temos que nos vestir da armadura, irmãos. Então, essa semana será a campanha da armadura. Amém, pessoal? E você que tiver com a armadura que a gente vai dar, a ungida, tem que ser ungida. Pastor auxiliar, traz aqui a armadura. Isso. Faz quantos dias que está aqui em consagração? Hein? 2 semanas. Sim, 2 semanas. 2 semanas, hein? E está ungido com o óleo lá de Israel. Amém, pessoal? Não é assim que eles falam, né? Minha amiga, meu amigo. Então, quando você usar essa armadura aqui, meu filho, você vai ver. É prosperidade, é empresa, é carro, é apartamento. Então eles pegam a palavra de Deus e transformam uma campanha, faz da palavra de Deus um comércio. E não é nada disso. A palavra aqui, o espírito da palavra aqui, é para que você tenha uma atitude de confiança sempre em Deus. Uma atitude de fé, de crer sempre em Deus. Seguindo. Que não tem nada a ver com campanha da armadura. Verso 16, Efésios 6. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados o quê? Do maligno, ou seja, da carne. Tanto é que Paulo diz lá em Colossenses, fazei morrer a vossa natureza terrena, carnal, pois nela tem desejo maligno. Então, está aqui uma situação que é da carne. Tomai também o capacete da salvação. Ah, pastor, já me deram esse capacete na igreja, está lá. E a espada do Espírito, que é a palavra de quem? De Deus. Então veja que Paulo vai falando e ele finaliza. E tudo isso são referências à palavra de quem? De Deus. Em nada tem a ver com espada de plástico ou de papelão. Amém? Verso 18. Com toda oração e súplica, orando, algumas vezes, não, em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja, é o apóstolo Paulo da graça de Deus que está ensinando isso. Que eu e você temos que ter essa atitude de fé, essa atitude de perseverança o tempo todo. Esse ensinamento que há por aí na internet, estamos em graça, não precisa congregar, não precisa orar, não precisa louvar, não precisa fazer mais nada. Então, deita e morre. Não precisa fazer nada. E quando a gente lê as cartas de Paulo, não é isso que ele ensina. Então a gente tem que ter muito cuidado. É aquilo que a gente aprendeu no seminário. Paulo diz, olha, você foi chamado com santa vocação. Não pense de si mesmo além do que convém. Não se ache o sabidinho de Cristo. Porque aí você pode colocar tudo a perder e levar o rebanho a cometer um erro doutrinário. Aí a ovelha acha que não precisa mais orar, não precisa perseverar, não precisa fazer... E fica aquele rebanho frio, gelado. Você declara, você é mais que vencedor. Ah, não precisa não. Eu já sei. Sabe aquela coisa, a pessoa até responde com certo. Olha, hoje é o melhor dia da nossa vida. Ah, eu não quero ouvir isso não. Estou no descanso, já... Não pode ser assim. A pessoa recusa tudo, misericórdia. Parece que a gente não precisa viver mais nada que está na Bíblia. Graça não é isso, hein? Bom, vamos a mais exemplos. Que lá fora as pessoas pegam a Bíblia, lê, cita o resultado, mas não fala da atitude que a pessoa teve antes. E vejamos o que diz aqui em Marcos, capítulo 2, verso 1. Marcos 2, 1. Aqui vai falar da cura de um paralítico em Cafarnaum. E esse homem tinha um propósito dentro dele de chegar até Jesus. E ele chamou 4 amigos para ajudá-lo. Olha, eu preciso chegar até ele. E ele foi atrás do seu objetivo, da sua cura. Isso nos ensina que não importa a condição que você esteja. Busca alcançar o que você quer. Não importa a condição que você esteja hoje. Está muito difícil, está muito complicado, está acontecendo. Não importa. Busque, persevere, que por Deus você será servido.
Amém? E foi o que ele fez. Olha só. Capítulo 2, verso 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 o quê? Homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Até a cama foi junto. Esse homem teve um propósito: eu quero ficar curado. E ele, com a ajuda de 4 amigos, e graças a Deus que essas pessoas não eram negativas, não eram frente e fico, poderiam desistir da situação. Olha, é muita gente, não dá para entrar, desiste, vamos voltar. Mas essas pessoas eram tão abençoadas, e a gente vai chegar lá porque isso tem um entendimento também muito importante, eram tão abençoados que eles fizeram uma abertura no telhado para descer, justamente no ponto que Jesus estava. E o resultado vem depois, que as pessoas só citam o resultado, mas não cita a atitude que ele teve antes. Isso nos ensina que não é Deus que persevera por mim. Essa é a minha parte. Não é Deus que ora por mim. Essa é a minha parte. Não é Deus que semeia por mim. Essa também é a minha parte. Não é Deus que congrega por mim. Essa também é a minha parte. Outra coisa. Selecione bem as amizades em sua vida. Porque tem pessoas que só falam para colocar a outra para baixo. Esses 4 homens poderiam ter desistido pela dificuldade e desanimado o paralítico. Olha, esquece isso, tu vai morrer assim mesmo. Tem jeito para tu não. Vamos embora. Mas eram pessoas abençoadas. E você tem que escolher bem as amizades em sua vida. Porque tem pessoas que só falam, repito, para te colocar para baixo. Que só fala para desanimar. Que só abre a boca para tentar matar a nossa fé. Para que você desista dos seus sonhos. Está cheio de gente assim lá fora, dentro da família, não é verdade? Pessoas que você sai, você está vindo para um lugar bom, você está vindo congregar para alimentar seu espírito, e a pessoa fala coisas para matar a sua fé. O que é que você vai fazer lá? Tem tanta igreja aqui, tem igreja ali, tem igreja ali, igreja ali. Por que tem que ser lá? Essas pessoas não entendem. Elas não têm uma vivência espiritual e você tem que ser mais maduro. Não tem vivência espiritual, não entende que o que eu busco lá não está sendo dado em todo lugar. É lá. Por isso que eu vou lá. É por isso que eu vou lá. É como nós aprendemos na parte 9 do seminário. As pessoas me ofendem, me maltratam, me machucam, pastor. Não tem vivência espiritual. Então seja mais maduro. Porque quem tem vivência espiritual não age na carne assim, não fica ofendendo ninguém, não fica xingando ninguém, não fica perseguindo ninguém quando sai para alimentar o espírito. Se uma pessoa te persegue dentro da sua própria casa, porque você vem aqui, com tanta igreja aqui na porta de casa, tem também o outro ali que fala abençoado, por que tu não vai lá? Só que aquele lá, a boca fala, mas o coração está longe, eu não quero. Tem um monte perto, tem um monte. Mas eu prefiro lá. Lá a palavra dá testemunho no meu espírito, lá dentro. Eu me sinto bem, eu me sinto alimentado. Graças a Deus. Vale a pena sair daqui e ir lá. E eu recebo que muitos irmãos adentrem por essa porta. Pessoas que moram aqui em São Paulo. Amado de Deus, você que está me ouvindo agora, anula tudo isso. Essa negatividade da distância. Tudo. E vem alimentar teu espírito. Congregar é muito melhor. É bom estar ouvindo pela internet, sim. Mas quando você congrega, você participa de mais coisas. Você cresce mais. E cresce mais rápido. Espiritualmente falando.
É muito importante congregar, e Paulo ensina isso na sua carta aos Hebreus. Eu recebo muitos irmãos aqui, no nome de Jesus. Então, imagine se esses amigos aqui fossem frente fria, né? Não teriam ajudado a esse abençoado aqui. Não teriam realizado esse trabalho em favor do paralítico, porque não foi fácil. Por isso que você tem que cultivar as amizades que estão sempre do seu lado, que te ajuda, que te põe para cima, que no momento mais difícil da tua vida estão ali para te ajudar. É aquilo que Paulo diz: se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Valorize, cultive. É por isso que você tem que ouvir o tema 9 do seminário, cultivando o amor. Você tem que cultivar, abençoado. Cultivar. Pois essa pessoa é uma pedra viva, é um amigo de verdade. Esse familiar, essa pessoa, puxa vida, cultivar, valorizar. Porque é alguém que quando abre a boca, fala para você acreditar em Deus. Ó, não desiste não, hein? Continua perseverando, não esmurece não. Esse momento difícil vai passar. Deus está dentro de você, Ele vai te honrar. O teu espírito é um espírito abençoado. Então, Jesus não foi logo curando. Você vai ler aqui em casa, você pode ler o capítulo todo, não foi logo curando não. Esse homem teve que ter uma atitude, eu preciso estar lá. Ele precisou de amigos na mesma fé, na mesma disposição, no mesmo ânimo para isso, porque senão ia dar tudo errado. E depois ele tomou posse da ação de quem? De Deus. Isso é muito importante. Na sua oração, uma outra coisa que eu quero deixar registrado no tema de hoje, nessa parte 10, na sua oração, ela tem que ser com perseverança. Você não pode ser um cristão da graça que sai falando, que você fala, declara por declarar. Existe um detalhe muito importante no Evangelho que diz o seguinte: eu criei, por isso falei. Não é só sair falando. Paulo diz, primeiro você crê, depois você fala. Porque tem pessoas que falam, mas dentro dela não está acreditando. Então Paulo ensina no Evangelho. Mais precisamente na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Coloca aqui no telão, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:13. E começa assim, ó. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, tá vendo? Todo mundo na mesma caminhada, no mesmo sentir. Como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também o quê? Falando. Não é só sair falando. Ah, eu sou um abençoado, pedra viva, mais que tem anjos me servindo. Você crê mesmo? Você precisa crer. Outra coisa, e nunca fique falando, nunca fale algo que contradiga a fé, que vá contra a fé. Por exemplo, é só sofrimento na minha vida, é só desgraça, é só miséria, é só isso, só aquilo. Como eu sofro, viu? Essa doença está me matando, essa dor nunca vai sair da minha vida. Abençoado, nunca contradiga a fé. Não fale contra a fé. Esteja atento a isso. A minha vida é só miséria. Tem gente assim, de repente, é alguém de dentro da sua casa, pastor, eu fulano lá ontem mesmo estava falando isso, que a vida é só miséria, é só dor, é só doença. É só isso, é só aquilo. A minha vida é só sofrimento, pastor, é só sofrimento. Então, você está declarando. Não contradiga a fé. Que diz que tu é propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedor, um escolhido, um eleito. Quem foi que te colocou sobre a terra? Deus. Então você acha que Ele te colocou aqui para te deixar para trás? Ele pega o teu espírito, te joga aqui sobre a terra e te deixa para trás? Eu não acredito numa coisa dessa. Eu não recebo. Tanto não recebo, que a palavra dele diz que não é para receber. Em Jó, capítulo 10, verso 10. Vamos a Jó 10, 10.
E aqui terminamos a parte 10. Você tem que saber disso, em nome de Jesus. A palavra hoje vem para anular o esmorecimento, ela vem para levantar, dizendo para você, meu filho, resiste a isso aí, a esse dia mau, resiste a essa situação, se veja curado. Você que está me ouvindo, se veja curado, se veja andando, fazendo as coisas que você sempre fez, se veja trabalhando, atitude de fé, se veja em perfeita saúde, abençoado de Deus, da onde quer que você esteja me ouvindo agora, em um nome do Cristo ressuscitado, se veja curado. Porque quem te colocou sobre a terra aqui foi Deus, e Ele não te colocou para te deixar para trás. E começa assim, Jó 10, 11. De pele e carne fui vestido, e de ossos e tendões me formaste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Então Deus colocou a minha vida e a sua vida sobre a terra, mas Ele não deixou essas vidas para trás não. Eu recebo o cuidado de Deus no teu caminho. Creia, receba, eu não estou só nessa vida, existe um Deus por mim. Existe um Deus por mim. E é aquilo que eu sempre digo para você, eu vou ver o meu Deus fazendo por mim nisso, nisso e naquilo. Amém? Está aí, ó. Vida me concedeste, e o teu cuidado a mim me guardou. O Senhor não me colocou aqui e me deixou para trás, não. Eu sou mais que vencedor. E fique de pé e vamos agradecer a Deus por essa palavra abençoada. Graças te damos, meu Deus, por cada palavra dada nessa manhã pelo teu Espírito. Que essa palavra de hoje chegue, meu Senhor, a muitas pessoas, a muitas famílias, aonde há, meu Senhor, sofrimento nesse momento, aonde há tristeza, solidão, desespero, medo, aonde há angústia, que haja, meu Senhor, um milagre nesse coração, nessa vida. Esse pai, essa mãe, esse filho, esse marido, essa esposa, voltando a crer, voltando a confiar em Ti, voltando a acreditar na Tua palavra, meu Deus. Há muitas pessoas que estão afastadas, que estão em casa, que não estão congregando em lugar nenhum. Eu recebo, Senhor, essas e muitas outras, voltando a acreditar na Tua palavra, voltando a confiar, Senhor. Liberta, Deus, esse coração, por Tua infinita misericórdia e bondade, Senhor, das palavras ruins, que disseram para esse homem, que disseram para essa mãe, para esse marido, para esse pai, para esse filho, para essa pessoa que me ouve agora. Palavras, meu Deus, que doeu lá dentro, que machucou, que feriu, que desanimou, que levou essa pessoa a chorar, Senhor. Liberta essa pessoa dessa palavra negativa, Senhor. Dá ânimo a essa vida, a esse coração, meu Deus. Declare nesse momento, você que me ouve, você que está aqui, participando de forma presencial, declare: eu sou um espírito abençoado, eu sou um espírito mais que vencedor, eu sou escolhido, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu me recebo em saúde perfeita, chame a existência abençoada. Aquilo que você mais precisa, e declare: eu não vou desistir da minha meta, eu não vou desistir dos meus projetos, eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu já me vejo tomando posse, pastor. Eu já me vejo, em nome de Jesus, com a vitória dessa causa, dessa situação. É a fé, é a confiança que o Evangelho nos ensinou, ativado aí dentro de você.
nesse momento. Creia, há anjos ministrando ao nosso favor. Receba, vai haver transformação nisso, e nisso, e nisso na sua vida. A bondade do nosso Deus, fazendo por nós aquilo que não podemos consertar, aquilo que não podemos resolver. Assim eu recebo, Senhor. E essa pessoa testemunhando para a glória do Teu nome. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada com o serviço angelical em tua vida. Você não está só nessa vida. O cuidado de Deus é contigo, por onde quer que andares. Até a próxima reunião e tchau a todos. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.